A mente é uma verdadeira caixinha de surpresas. Em momentos de crise, medo, pressão ou insegurança, ela revela aquilo que normalmente fica escondido no automático da rotina. O medo de perder tudo, o medo de falhar, o medo de não conseguir recomeçar. E eu posso te dizer uma coisa depois de anos atuando ao lado de médicos, empresários e profissionais da saúde. Ninguém está imune à crise. Meu nome é Cassiano Oliveira. Sou advogado especialista em direito médico, gestor de negócios e atuo diretamente na proteção jurídica, financeira e estratégica de médicos em todo o Brasil. Ao longo da minha trajetória, eu aprendi que existem dois tipos de profissionais: os que se preparam antes da crise e os que tentam sobreviver depois dela. Porque toda crise passa por três fases: sobrevivência, manutenção e retomada. Na sobrevivência, você apenas tenta não afundar. Na manutenção, você começa a entender os danos. E na retomada, você percebe o quanto deveria ter se preparado antes. E é exatamente aqui que muitos médicos acabam entrando em colapso emocional, financeiro e profissional, porque o problema raramente começa grande. Normalmente ele começa pequeno: um prontuário incompleto, uma comunicação mal feita, um consentimento genérico, uma intercorrência inevitável, um paciente insatisfeito, uma postagem inadequada ou um processo inesperado. E quando isso acontece, o emocional do profissional é testado no limite. Existe uma diferença muito grande entre angústia e ansiedade. A angústia é aquele peso interno que você não consegue explicar. A ansiedade já nasce quando você identifica o problema. E eu acredito muito nisso. Quando o profissional entende o risco, ele consegue agir. Quando ele ignora o risco, ele apenas sofre. Por isso eu sempre digo: processo médico não começa no tribunal. Ele começa muito antes, começa na rotina, na ausência de gestão de risco, na falta de blindagem jurídica, na falsa sensação de que isso nunca vai acontecer comigo. E talvez um dos maiores problemas seja justamente a negação. Muitos profissionais preferem ignorar os sinais, ignorar vulnerabilidades, ignorar falhas documentais, ignorar proteção patrimonial, ignorar seguro de responsabilidade civil até o dia em que a crise chega, e quando chega, ela não pergunta se o profissional está preparado emocionalmente, juridicamente ou financeiramente. Foi exatamente por isso que eu decidi unir direito médico, gestão estratégica e proteção securitária em uma atuação muito mais ampla do que simplesmente advogar. Hoje, eu trabalho ajudando médicos a protegerem aquilo que demoraram anos para construir, através de gestão de risco profissional, defesa médica, estruturação documental, análise de prontuários, consultoria preventiva, blindagem patrimonial, responsabilidade civil médica e estratégias reais de proteção profissional, porque conhecimento sem proteção pode desmoronar diante de um único processo. E existe uma habilidade que eu considero fundamental em qualquer crise: resiliência, a capacidade de continuar firme mesmo quando tudo parece instável. Mas resiliência não significa agir no impulso, muito pelo contrário. Nos momentos mais difíceis, decisões emocionais podem destruir carreiras inteiras. Por isso eu acredito tanto em racionalidade, prevenção e estratégia. Não se afundar, não se perder e não cair no lugar comum. Esses três pilares fazem toda a diferença tanto na vida quanto na carreira médica. Outro ponto que eu aprendi ao longo dos anos: ninguém supera grandes crises sozinho. Conversar, buscar orientação, ouvir experiências e aprender com quem já enfrentou situações semelhantes pode evitar prejuízos gigantescos. E talvez uma das maiores virtudes de um profissional forte seja justamente reconhecer que precisa de apoio antes do colapso acontecer. Porque proteger médicos nunca foi apenas sobre processo judicial. É sobre proteger carreira, família, patrimônio, reputação, história e tranquilidade. Aqui, meu compromisso é trazer conteúdo real, sem romantização, sem terrorismo, mas com verdade, casos reais, estratégias reais, proteção real. Porque muitas vezes o que destrói uma carreira não é o erro médico, é na ausência de preparação para lidar com as consequências. Eu sou Cassiano Oliveira, advogado especialista em direito médico, gestor de negócios e defensor da proteção profissional médica.